Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre complicações clínicas que podem acontecer após a cirurgia de prótese de joelho, colocação de prótese de joelho. Então no nosso canal tem vários vídeos sobre prótese, tem uma playlist sobre prótese, né? Eu falo sobre quando é o momento, né? Quando vale a pena fazer, tipos de prótese, recuperação, dores após a prótese de joelho. Então tem diversos vídeos sobre prótese, mas nesse eu vou falar especificamente sobre algumas complicações que podem acontecer. A primeira que eu vou falar é uma que geralmente é esquecida, né, que é a constipação, dificuldade de ir ao banheiro. Isso acontece por conta de anestesia, medicações que são inibidores do nosso ritmo intestinal. Então, logo depois da cirurgia, a gente orienta que o paciente receba uma dieta, de certa forma, laxativa, alimentos que soltem o intestino e principalmente quando vai para casa, né, porque isso pode ser só um incômodo, um desconforto, mas ficar constipado às vezes pode trazer complicações maiores. Então é importante ir para casa e comer mamão, ameixa, alimentos que soltam o intestino. Segunda que eu vou falar para vocês é a anemia. Então a cirurgia de prótese é uma cirurgia grande, uma cirurgia que sangra e é comum a gente perder sangue nessa cirurgia. Às vezes isso passa desapercebido, mas às vezes a pessoa se sente um pouco mais fraca, pode ter uma anemia leve, geralmente dura pouco tempo, então às vezes o paciente vai para casa e quando volta com a gente uma semana depois fala, nossa, estou me sentindo um pouco fraco, um pouco desanimado. Isso pode ser por conta da queda da hemoglobina, uma anemia leve relacionada com a cirurgia. Quando sangra muito, a gente às vezes precisa até repor sangue, né, fazer transfusão sanguínea, mas isso não é muito comum, tá? Então a segunda complicação, anemia. Uma terceira alteração que é frequente, alterações pressóricas. Então a pessoa, às vezes o paciente até é hipertenso, depois da cirurgia, no dia seguinte, segundo dia da cirurgia, percebe que a pressão está baixa. Isso às vezes assusta, às vezes a enfermagem avisa pra gente, porque isso a gente acaba vendo no hospital. Em casa ninguém fica medindo a pressão. Então isso é uma coisa que a gente verifica no hospital e geralmente são alterações pressóricas por conta de desautonomia, né? São alterações na regulação da pressão relacionados com anestesia, procedimento cirúrgico, medicações. A perda sanguínea muito elevada pode levar a uma queda de pressão, mas isso aí já é uma coisa um pouco mais grave e é infrequente. O que é comum é simplesmente uma desautonomia que ao longo dos dias se regula. Outro problema que pode acontecer é a trombose venosa profunda. Então, nas nossas veias profundas pode formar um trombo, né, um coágulo, isso entope o retorno venoso, pode dar dor na panturrilha e inchaço na panturrilha. A gente tem algumas medidas para evitar que isso aconteça, mobilização precoce, né, mexer o pé, sair da cama o quanto antes, utilizar meia elástica e anticoagulantes. Então todas essas medidas nós utilizamos, mas mesmo assim pode acontecer de fazer uma trombose venosa profunda. Qual que é o problema da trombose venosa profunda? É o trombo se despreender da veia, subir pelo nosso sistema circulatório e ir para o pulmão. Se o trombo é pequeno, passa desapercebido, não tem nenhuma repercussão clínica, mas se o trombo é maior, pode entupir algumas áreas pulmonares e a pessoa sentir falta de ar. E aí o diagnóstico acaba sendo feito. Então o problema da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. Isso pode acontecer após cirurgia de prótese até 15, 20 dias depois da cirurgia. Não é uma coisa que só acontece nos primeiros dias, pode acontecer depois, por isso que nós mantemos o anticoagulante por vários dias. Outra questão é infecção. Pode alojar bactéria dentro do joelho, na própria prótese, durante a cirurgia. E o sintoma de infecção, o primeiro, é dor. É dor e secreção, saída de secreção pela ferida. Mas isso não acontece no primeiro e segundo dia. Até a bactéria proliferar dentro do joelho vai uns 3, 4 dias. Então, a preocupação é quando está indo tudo bem e com 4, 5 dias da cirurgia começa a sair muita secreção às vezes meio achocolatada, o paciente começa a ter dor, ter febre, uma dor que vai só piorando, um inchaço que vai só piorando, num momento que que a gente espera que esteja melhorando. E além de infecção, o próprio sintoma de dor. Dor é muito comum após a cirurgia, a gente tem que fazer uma analgesia bem feita para evitar dor. Ela é comum, a cirurgia é agressiva e a tendência é ir melhorando ao longo dos dias. Às vezes, quando o paciente começa a ficar melhor, ele começa a andar mais, fazer mais esforço, fazer mais exercício na físio e aí começa a ter mais dor novamente, inchaço. Isso é normal porque é uma cirurgia recente. Tá? Às vezes também a dor desce um pouco para a perna, porque o edema, o hematoma da cirurgia desce pela perna com a gravidade e aí um sintoma que o paciente
ao abaixar a perna, às vezes na hora de andar, sente que parece que vai explodir a perna, ou sente uma queimação. Isso é em consequência desse aumento de líquido na perna, e a hora que abaixa, aumenta a pressão com a gravidade, dá essa sensação que vai estourar, uma sensação de queimação. Isso costuma durar, quando acontece, costuma durar 5, 7, 10 dias, e depois vai regredindo. E o que a gente faz para isso é manter o membro elevado e usar meia elástica. Tá, então eu falei as principais complicações clínicas, né, que podem acontecer após uma prótese de joelho, e tem bastante informação sobre esse tipo de cirurgia aqui no meu canal. Tá bom? Forte abraço a todos, espero ter ajudado.